Nesse vídeo eu vou falar sobre a aplicação com transistores, que é os transistores como chaves. É muito utilizado esse tipo de aplicação para acionamento de relés, acionamento de LEDs, a própria fonte chaveada mesmo, né, ela é chamada chaveada justamente porque ela trabalha com chaveamento de transistores. Então o objetivo aqui é mostrar de forma muito simples qual é a ideia do circuito como o transistor como chaveador. Eu vou demonstrar também os dois tipos de transistores e como que a gente faz para polarizar os dois, para deixar eles aqui no corte e na saturação. Primeiro ponto aqui, a gente vai verificar o transistor NPN. Tá? Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, ligado aqui a um resistor de 1K, com um LED aqui, ligado ao meu transistor. Aqui eu tenho um transistor NPN, então aqui eu saturo ele mais positivo, né, com relação ao emissor. Eu tenho aqui uma fonte, está em 0 volts, e se a gente observar aqui, eu tenho 12,1 picoamperes de corrente e 12,1 nanovolts. Eu vou começar a subir essa tensão, de forma que nós vamos ver a corrente aqui na entrada variando. Até ela chegar a um determinado valor, vou chegar aqui até em 0,7, onde ele inicia a condução. Aqui ele inicia a condução muito fraca, porque ele está com o valor aqui 641 milivolts, uma pequena corrente, né, de saturação aqui na entrada, muito pequena. Então ele não começa a conduzir totalmente. Ele vai começar a conduzir totalmente quando eu aumentar essa tensão um pouco a mais. Nós vemos aqui um ganho, né, entre a tensão, a corrente aqui de saída, 5,9 mA, e a corrente aqui na entrada, 58,7 micro. Mas eu vou aumentar essa tensão para a gente ver que ele vai aumentando a corrente e também diminuindo a tensão aqui chamada de VCE, que é a tensão coletor-emissor. Essa tensão aqui, quanto menor ela for, melhor, para ele funcionar realmente como a ideia de uma chave, né? Então eu vou subindo aqui a tensão, a gente vai ver que a tensão ela vai chegar ali até os 5 volts, como eu defini. Então com 5 volts eu tenho aqui na minha entrada 4,3 mA, eu tenho aqui 10,2 mA na saída. E a minha tensão 38,6 mV. Então eu tenho uma tensão muito pequena sobre esse transistor, praticamente zero. E eu tenho aqui na entrada então 5 volts. Se eu voltar ele para zero, a gente vê que ele vai abrir, o LED vai parar de conduzir. Então eu desliguei meu circuito. Então eu trabalharia nessas duas condições. Ele com uma tensão mais alta na entrada para aumentar a minha corrente de base, para fazer com que ele entre em uma condução total, e depois em zero para que ele abra, e aí ele corta a condução da corrente aqui no diodo, e aí ele para de funcionar. Então esses são os dois extremos, é o corte e a saturação. Para o transistor PNP é um pouco diferente. Eu tenho que ter aqui uma relação de menos 0,7 sobre o meu VBE, de forma que a minha tensão aqui na base ela tem que ser 0,7 volts menor para que ele comece a conduzir aqui, para que ele comece a conduzir o transistor. Então vou começar a baixar aqui, nós vamos ver ó, em 11,3 aproximadamente, ele já começa a condução. Muito pequena, a gente vê aqui a relação de ganho, eu vou baixar mais, vamos ver que ele vai aumentar, de forma que ele fica aqui, 11,3 mili, 10,2 mA. Essa aqui é a simulação, obviamente, né? Aqui eu protegeria aqui um nível mais alto um pouco, para evitar que ele chegue no zero aqui, né? Mas a ideia é justamente criar essa condução para que o transistor PNP possa conduzir. Se eu voltar ele para 12, eu corto a minha condução. Se eu zerá-lo, ele aumenta a minha condução aqui até 10,2 mA, 12 volts também. Beleza? Então aqui praticamente a minha tensão VCE aqui, se a gente observar, ela está muito pequena. Ela vai aumentar, vai aqui até o próximo que ele fica perto de 12, tá? Mas aqui ele tem uma pequena tensão sobre ele aqui, né? Um pequeno valor, tá? Mas a ideia é justamente aqui ele está no corte, então ele não conduz, mas quando eu jogo ele para nível mais baixo de tensão aqui do que a tensão do emissor, ele começa a conduzir e eu tenho a minha tensão aqui aplicada sobre a minha carga, tá? Então eu trabalharia nesse sentido aqui. Vou demonstrar isso aqui na parte prática para a gente ver como funciona. Seguindo agora na parte prática para demonstração da corrente de base de coletor. Então aqui eu estou medindo a minha corrente de base, aqui eu estou medindo a minha corrente de coletor. Eu tenho a fonte de tensão que eu vou variar na base do meu transistor. E aqui eu estou medindo o meu VCE, aqui a tensão medida VCE, ali está dando 9,68 volts.
Eu vou começar a aumentar a tensão até próximo aqui do 0,7 volts. Opa. Em 0,7 volts, eu tenho aqui aproximadamente 24 microamperes e aqui eu tenho 11,4 miliamperes. Então eu vou baixar um pouco aqui só para a gente ver, ó, que nesse intervalo o meu VCE ele não fica próximo de zero, justamente que eu estou entrando numa região aqui onde o transistor ele trabalha como se fosse na região ativa. Quando eu começo a subir na minha corrente de base, observa que ele vai reduzindo até chegar aqui próximo de zero. Então vou aumentar bastante, aqui, ó, com 1 miliampere na entrada, 1 miliampere de entrada, eu tenho 12 mili na minha saída. Observa que ele está travado porque a corrente que eu tenho de consumo aqui do meu resistor com LED tem uma tensão de 12 volts, então ele fica em 12, mesmo eu aumentando mais aqui o nível da tensão na entrada, que chega no limite. Eu posso aumentar, eu vou só aumentar a minha corrente de base, agora que até passou na faixa. Estou com quase 5 miliamperes. Então vou baixar aqui para 1 volt de novo, que a gente vai ver a relação da corrente. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui 1 volt, eu tenho 1 volt menos aproximadamente 0,7 volts da tensão de base, dividido por 1K, que é a minha resistência da base. Então eu tenho 30 miliamperes. É por isso aqui que conforme eu vou subindo a tensão, eu vou aumentando a minha corrente de base, e a minha tensão aqui, no caso, fica próxima de zero. Aqui ele está dando um average de zero, mas é por causa da relação aqui do osciloscópio, tá? Mas em média aqui está dando 28 mili. Então se eu baixar aqui agora, a gente vai ver que a tensão ela vai subindo aos poucos, o meu VCE. Aqui, ó, aqui ele já foi mais alto. Deixa eu baixar aqui um pouco. Aqui ele já está com 9 volts. Então, nesse limiar aqui do 0,7, eu entro, coloco o transistor em condução. Aqui já está um pouco mais em condução. Quando eu aumentar mais aqui, a minha tensão fica praticamente... meu VCE fica praticamente zero. Tá? Agora eu vou demonstrar o transistor PNP. Medindo agora sobre o transistor PNP. Aqui no transistor PNP, ele vai conduzir quando a minha tensão da base aqui, né, ela ficar próxima de 11,3 volts, devido à queda de tensão de 0,7 do diodo de VBE. Então no meu emissor eu tenho 12 volts e na minha base que agora eu também estou com 12, por isso não está circulando corrente pelo transistor e nesse caso ele está em aberto. Eu vou começar a baixar a minha tensão. Nós vamos ver o seguinte. A partir de 11,4 já tem aqui 7 micro aproximadamente e já tem aqui uma pequena corrente circulando de 5 mA no coletor. E aqui eu tenho aproximadamente 6,6 volts, aproximadamente 6,2. Quando eu baixar aqui para 11,3, observa só aqui que eu já tenho ali uma tensão de 11,5. Tá? Isso aqui é a minha tensão, eu estou medindo sobre a minha carga diretamente, então não estou medindo a tensão de VCE, mas estou medindo a tensão sobre a carga. Então aqui eu tenho 11,5. Se eu começar a baixar, ele vai diminuir aqui a diferença para o 12 volts. Tá? Vou começar a reduzir aqui. De forma que eu tenha o transistor praticamente ali em 0,3 volts de VCE. Tá? Então aqui ele está funcionando como uma chave. A minha corrente de base aqui está em quase 5 mA, com 6 volts eu tenho 12,95 na saída, beleza? Então é esse funcionamento da chave. Se eu voltar ele para 12 aqui agora, ele vai zerar e vai desligar. Então a ideia é fazer o chavear, por exemplo, entre 12 e 5, 12 e 0, por exemplo, que vai fazer com que ele entre em total condução e eu vou chavear a minha saída, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar.